Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens. Diga glória a Deus. O que o Senhor tem para falar conosco nessa palavra, Jesus? Jesus, o Senhor bateu forte nessa palavra para mim. Aí eu peguei e fiz algumas anotações. A palavra de Deus a gente tem que estudar, a gente tem que meditar. E o Espírito Santo ele vai nos dar inspiração. Então, eu vou pedir para os irmãos dobrarem a atenção, prestar muita atenção no que o Espírito de Deus vai dar. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, conosco, Pai, que não seja nada do homem, nada, mas tudo exclusivamente do Teu Espírito, para que nós possamos entender qual que é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Deus, em nome de Jesus, fala conosco. Igreja, ora assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para a Tua palavra. Que o Senhor venha falar comigo, porque o Teu servo ouve. Amém. Glória a Deus. Então, o reino dos céus será semelhante. Será. Essa palavra nos indica ao que vai acontecer. E muitas das vezes a gente se preocupa com o que vai acontecer, porque o que vai acontecer a gente não sabe. A gente não tem noção. Quando se trata do passado, já aconteceu. Muitas das vezes a pessoa até fica mais tranquila. Quando se trata do futuro, é algo que sai do alcance. Então, no livro de Mateus, nos indica para o que vai acontecer. Parábola dizendo assim, então, o que, Jesus? O reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontrar-se com o noivo. Diga glória a Deus. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Então havia ali uma metade. Uma metade era nécia, bem. Mas já para adiantar, seja prudente. Porque a prudente é a pessoa que está sempre preparando, está sempre preparada, está sempre pronta. A prudente é aquela pessoa que sabe que amanhã vai fazer alguma coisa, ela já deixou hoje preparado, para quando acordar amanhã já está tudo pronto. A nécia fala, não, amanhã quando acordar eu resolvo. E às vezes nunca consegue resolver e vira aquela bagunça. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então nós vamos ter uma noção. 5 e a metade era nécias. Nécia significa loucura. Nécia significa tola. Em outras passagens, tola. E tardando... Não, calma aí. No entanto, versículo 4. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Olha só. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Você vê que as prudentes, a Bíblia faz questão de mencionar elas. Elas, além das lâmpadas acesas, né, levaram azeite nas vasilhas. Em outras palavras, eu estou pronto, mas ainda tem reserva. Diga glória a Deus. Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, as nécias disseram às prudentes, dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão o quê? Se apagando. As nossas lâmpadas estão o quê? Se apagando. Dá-nos do teu azeite. Porque a lâmpada ela é para esse momento de escuridão. Não, nas trevas ninguém consegue andar. Idade de lâmpada. E a Bíblia vai dizer no livro de Salmos que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então quem pode iluminar nossa mente é a palavra de quem? É a palavra de Deus. E quando não tem a palavra de Deus, aí a gente age totalmente contrário à palavra de Deus. E quando nós agimos contrária à palavra de Deus, o resultado sempre é trágico. O salmista Davi diz assim: colocarei no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Porque nós sabemos que o pecado, o resultado dele, a Bíblia diz que o salário do pecado, a recompensa do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação, é a vida eterna. Então Jesus, ele veio para isso, para pagar o preço do pecado. A Bíblia diz que todos pecaram, todos, não tem essa, todos pecaram. Então a única forma de nós ser salvo é através de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele cancelou o escrito de dívida que nos era prejudicial. Diga glória a Deus. No versículo, agora deixa marcado aí, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Se você não tem a Bíblia, olha aqui no telão, amém?
que está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10? Cada um receba segundo o bem por meio de quê? Do corpo. Importa que cada um de nós compareceremos perante o tribunal. Um dia, queira nós ou não, nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. E diante desse tribunal de Deus, cada um de nós vai receber segundo. O que nós vamos receber? Nós vamos receber de acordo com o quê? Nós vamos receber o resultado que nós vamos receber é diante, por exemplo, você vai receber, vai ser 0. Mas se você trabalhou direitinho, você vai ter seu salário certinho. E com Deus não é diferente. Com Deus, Deus faz questão de falar assim, ó, nós vamos comparecer diante do tribunal e cada um vai receber segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. O que você está fazendo através do seu corpo? Então, o que eu e você está fazendo hoje, nós vamos colher amanhã diante do tribunal de Deus. Diga glória a Deus. Amém? Mas não tem fundo? Aleluia, Jesus. Amém? No versículo, continuando, então, prudente responderam, não nos falte a nós e a vós outros. E diante, e a vós outras, e diante aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, o que aconteceu? Chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bordas, e o que aconteceu? Fechou-se a porta. Ponto. Fechou a porta e ponto. Mais tarde, conheço, porque não sabeis o dia nós não sabemos. Não sabemos. E a pior coisa que existe no ser humano é quando ele fica sem chão, quando ele fica sem saber. O ser humano, ele quer saber tudo. O ser humano, ele procura querer descobrir tudo. Tem pessoas que amam a descoberta. Quando apareceu o vírus da Covid-19, os cientistas se esforçaram para descobrir um método para poder combater aquele vírus. Tremendo, o povo sofrendo. E até Deus pegar e, enfim, revelar. Porque o homem não sabe nada. Tudo que nós sabemos vem do Pai da sabedoria, que é Deus. Agora, aqui, quando nós falamos de dois perfis de pessoas, lá no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 24, o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo o servo do dono da casa, lhe disseram ao Senhor: não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? De onde vem o joio? Do trigo, que o trigo gera alimento. Veio o inimigo e falou assim: eu vou colocar o que não serve para nada, mas vai estar atrapalhando. Aí o que aconteceu no versículo 28? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas o servo lhe perguntou: queres que vamos arrancar o joio? O que ele respondeu? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranque também quem? Com ele o trigo. Deixa crescer junto, até a colheita, no tempo da colheita. Direi ao ceifeiro: ajuntai primeiro o joio e atai o seixo para ser o quê? Queimado. Mas o trigo recolhei no meu. O trigo recolhei aonde, igreja? No meu. Jesus, grande é o Senhor, digno de honra e de glória. Digno de honra e de glória, aleluia, Jesus. Versículo 36 de Mateus 13, versículo 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para... Explica-nos a parábola do joio do campo. Você vê que Jesus fez uma parábola e no meio o discípulo não entendeu não. Só que olha a diferença de quem é multidão para quem é o quê? Eu vou perguntar de novo. Olha a diferença de quem é multidão para quem é discípulo. Qual que é a diferença, pastor, da multidão para o discípulo? Que o discípulo segue, o discípulo permanece, o discípulo tem acesso. E a multidão? A multidão deu linha na pipa. Só que olha a diferença. Se os discípulos não entenderam, imagina a multidão. Se os discípulos, que é os alunos, discípulo significa aluno, seguidor, não entenderam, imagina a multidão. Aí o que Jesus responde? E ele respondeu: o que semeia a boa semente é quem é, pessoal? O campo é o mundo.
A boa semente são os filhos do reino. Diga glória a Deus. O joio são o quê? O joio, me desculpa, mas é o que o texto diz. O joio são os filhos do maligno. Isso significa que no mundo tem dois tipos de pessoa. No mundo tem dois tipos de quê? Ontem eu peguei um rapaz que falou assim: o mundo não está fácil. O mundo não está fácil. Às vezes a gente vê tanta reportagem de gente cortar a cabeça do outro, pessoas matarem a sangue frio por causa de um celular, pessoas que cometem. Ontem eu só trata de crianças que foram traumatizadas devido a algum estupro, algum abuso, alguma coisa do tipo. E ela falou que você não tem ideia como isso cresce. Então o mundo é cheio de quê? De maldade. O mundo é cheio de maldade. Tem muita gente ruim aí por fora. Tem gente que faz coisa abominável. Tem gente que não tem dó mesmo, não tem amor mesmo. Vendem, escraviza, destrói. Tem pessoas que sabem que aquilo ali vai causar uma destruição. Tem pessoas ruins. Então a Bíblia fala que existe os filhos do maligno. Mas Jesus, ele veio para semear a boa palavra. A boa palavra, ele veio para trazer a semente. Ele veio para poder plantar algo bom no ser humano. Só que o inimigo também ele vem. Ele vem porque, eu vou falar uma coisa para você, às vezes é mais fácil no mundo você dar convite para fazer a coisa certa. Às vezes até amizade mais para te levar para o fundo do poço do que para te ajudar. Então nós temos que tomar cuidado e vigiar. E quem somos nós diante de Deus? O joio ou o trigo? Quem vai dizer isso? Nós. Através das nossas atitudes. O texto diz lá onde nós leu que o quê? Que importa que todos compareçam perante o Deus segundo o bem ou o mal que foi feito através do corpo. Diga glória a Deus. Versículo 39. O inimigo que semeou é quem? Aí tem pessoas que não acreditam no diabo. É quem? Você acha que o diabo não semeia? Você acha normal a pessoa se afastar de Deus, a pessoa se envolver numa imundícia, no mundo, nas drogas? Você acha por que a pessoa... Porque eu vou falar uma coisa para você. A pessoa que está numa facção, num crime, ela entra dizendo assim, é matar ou morrer. É tudo, é isso aí. É tudo ou é nada. Ah, mas você vai levar tiro da polícia. Eu estou pronto. As pessoas não têm limite. Não tem. A pessoa que está longe de Deus, ela não tem limite. Às vezes ela está ali. Tem pessoas que já levou não sei quantos tiros e ainda volta de novo a praticar obras malignas. Volta para o crime de novo. Vai preso, fica lá não sei quantos anos. Volta de novo. Porque quem pode nos resgatar dessa maldade do mundo é Deus. Quantos de nós que estão nessa manhã, que em outra época, em outro tempo, parada que a gente já falou, eu te pego. Você ri, um negócio sério. Já está de novo andando? Então quer voltar de novo. Era isso você voltar. Você precisava terminar. Porque eu já ia falar, vamos orar de novo por ele. Mesmo assim, vamos orar por ele. Mas você vê, a maldade. A maldade. Então, o homem, e aqui o texto está dizendo bem claro. Ó, gente, olha que clareza de texto. Olha como Jesus é bom. A multidão vai embora sem entender. E os discípulos entendem. Porque quem é discípulo entende. É difícil você estar dentro da igreja sem entender nada. Você que tem acesso ao pastor, a missionário, a um obreiro, que está ali talvez mais na frente. Sabe qual que é o problema? É quando você sai daqui sem aprender. O problema é quando você sai daqui sem entender. E o texto demonstra isso. Quer ver que o texto demonstra isso? Antes de eu continuar isso aqui, olha o que o texto diz no capítulo 13 também. Capítulo 13. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Diga glória a Deus, igreja. Aleluia, Jesus. No capítulo 13, versículo 19. Olha o que está escrito no capítulo 13, versículo 19. O que está escrito aí? Vamos ler. Todos nós juntos aqui, vamos ler. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, o que acontece? Essa é a questão. Quantas pessoas estão dentro da igreja sem entender? Até hoje não sabem o que é Santa Ceia. Até hoje não sabem o que é batismo. Eu estou na fé. E com cigarro, estou na fé. Está na fé o quê? Fumaceira. Não nada. Então, todos os que ouvem a palavra do Senhor e não compreendem, vem quem? Vem o maligno. O maligno gosta de quem? Por que ele não vai quem entende? Para ele levar fogo? O diabo não vai de quem entende, o diabo vai de quem não entende. O diabo gosta de pegar aquela ovelha sonsa que fica dizendo, ai, cadê o pastor? O diabo quer pegar quem está perdido.
Dispersa. Agora a ovelha que é ninja, ó, o pastor chegou com a comida, ela já está aqui, eu sou o primeiro da fila. Então nós temos que ter consciência das questões de Deus, senão a gente vai ficar sempre sem produzir. E eu vou definir nessa questão aí que eu acabei de falar. Ó, todos os que ouvem a palavra e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira de quê? Do caminho. À beira do caminho. Agora olha que profundidade isso aqui. No versículo 23, de Mateus 13, versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e faz o quê? Fala para a pessoa que ela fala assim, nós temos que compreender. Se o pastor estiver falando em tailandês, ele vai ter que falar português comigo. Eu vou ter que aprender a palavra. Aí você às vezes fala assim, eu vou colocar, eu vou na pregação, aí você chega lá, vê o irmão, e aí aí você fala, o que é o tatatá? Eu não sei, o tatatá não está resolvendo nada. Aí fica um bocado de gente no tatatá, e no tatatá, e no tatatá. Aí quando sai daqui vai lutar com o diabo, e tatatá, o diabo fala, eu sei o que é isso. O diabo, ele não respeita o tatatá. O diabo respeita a autoridade que está em Cristo Jesus, quando nós estamos debaixo da palavra de Jesus. Quando eu entendo a palavra, meu Deus do céu. Irmão, quando você entende a palavra, é um caso muito sério. Eu já recebi ligação da pessoa, pastor, socorre aqui que a pessoa está demoniada aqui. Eu falei, irmã, você conhece a palavra? Conheço. Então o demônio sai no nome de quem? De Jesus. E então estende a mão e fala assim, em nome de Jesus, sai. Amém? Calma aí, caiu ali. Então já foi embora. Porque a autoridade está em quem? Está no obreiro? A autoridade está no pastor? Deveria. Mas a autoridade está em quem? Aquele que crê. A Bíblia diz que aquele que crê em meu nome expulsarão quem? Os demônios. Então para você que é membro, independente, se tem um demônio que manifestou e você crê na palavra de Deus, você tem autoridade para expulsar esse demônio. Em nome de quem? Porque você crê na palavra de Jesus. Amém? Então, mas o que foi semeado, versículo 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. O que acontece com essa pessoa que compreende a palavra? Esse frutifica, produz a 100, 60 e 30 por 1. Quem quer ser essa pessoa? Levante a mão e dá um brado de glória a Deus, bem forte, para Jesus. Então nós temos que ter essa compreensão. Amém? Diga glória a Deus. Então, só para concluir, Mateus 13, do versículo 39, o inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos. E os ceifeiros são quem, igreja? Os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Mas, mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e que ajudarão que ajudarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam o quê? Iniquidade, e os lançarão na onde? Na fornalha de fogo acesa, e haverá choro e ranger de quê? Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir? Então diga glória a Deus. Eita Jesus, o negócio é sério, né, gente? Dói. Porque ele vai dar ordem aos seus anjos para recolher os que praticam escândalo, os que praticam iniquidade, e vão ajuntar eles. Essas pessoas que andam praticando, meu Deus, tanta gente dentro da igreja causando escândalo. Traiu a mulher, Deus vai te pegar. Está no adultério, Deus vai te pegar. Está na rebeldia, já tem um anjo falando, posso descer agora, pai? O pai fala, não, espera um pouco, espera, não chegou ainda. Tu segue anjo. O tempo está chegando. Agora, você sabe qual que é o bom? Que nós estamos tratando de futuro com o manual na mão. O problema é o quê? É quando você vai lidar com algo que vai acontecer e você não sabe como lidar. Por exemplo, você lembra de uma época que falou assim que você deveria estocar comida porque viria um apagão e ia ficar... Quem lembra disso? Teve gente que foi no mercado e comprou tudo. E cadê o apagão? Fica dando ouvido a todo tipo de espírito, fica. Teve gente que falou, o mundo vai acabar em 2012. Até surgiu o filme 2012. Cadê? Aí, ó. Você não pode ficar dando ouvido a todo tipo de coisa não, gente. E agora com a internet, para poder ganhar ibope, para poder chamar atenção, tem agora de tudo agora. Tem até data marcada. Tem uns que se atrevem a querer colocar data nas coisas de Deus. Pastor, como é que a gente vai colocar data nas coisas de Deus? Não tem como. Vamos lá em Mateus capítulo 25? Diga glória a Deus. Versículo 13. Pois não sabeis o dia e nem a hora. Diga glória a Deus. Não sabemos nem o dia e nem a hora. Versículo no Mateus capítulo 24,
versículo 36. Mateus capítulo 24, que é um capítulo anterior aí, no versículo 36. O que está escrito aí? Foi anotações minhas, diante do que eu estou pregando. Aí o que acontece? Os anjos estão lá do lado do Pai. Jesus está do lado do Pai. E não sabe. Aí vem um... o que, Dani? Vê o filho de Zebedeu e fala: Jesus vai voltar dia de quarta-feira. Aí tem uns que querem botar data nas coisas de Deus. Se Deus não revelou para o filho, não falou para os anjos, não. De que forma que vai vir? Como ladrão. Eita Jesus, como passou? A Bíblia diz que Jesus virá como quem? O filho do homem virá como ladrão. Versículo 37. O que está escrito aí? Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do filho do homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, dava-se em casamento, o forró sorria solta, até o dia que Noé é o quê? Enquanto uns está lá no ralabucho, no carnaval, no forró, e Noé está, eu estou batendo em martelo aqui na arca. Oh Jesus, estou orando, buscando, preparando a arca. Nessa hora, quem era você? Era aquele que ia para o forró, ou era aquele que estava batendo martelo? Porque hoje em dia tem gente que fala: não, eu não vou para a igreja não, porque amanhã é dia de jogo. Eu lembro que tem uma vez meu pastor fez um culto no dia da Copa do Mundo, Brasil jogando. O pastor falou assim: só vai vir quem tiver na fé. E eu, meu Deus, Ronaldinho Gaúcho, fenômeno. E na hora eu lembrei: Jesus, a trombeta, o reino do céu. Irmãos, eu vou ser sincero para vocês, foi o culto mais abençoado, foi aquele culto. As pessoas gritando gol e nós, glória a Deus, aleluia. Os fogos de artifício e nós, aleluia, na presença de Deus. Ali foi o dia que a gente destravou espiritualmente. Porque nós, a cultura nossa brasileira, era muito de apego. Chega a época de Natal, chega a época de Copa do Mundo, a gente parece que fica gamado nessas coisas. Parece que a gente foi criado para isso. Quem está entendendo? Mas nós temos que aprender que nós fomos criados não para as coisas desse mundo, mas para adorar a Deus. Então vai ser como no dia de Noé. No dia de Noé foi como? Noé trabalhando, as pessoas chamam Noé de louco. Noé, o que você está fazendo num barco? Para que essa barca, Noé? Porque vai vir o dilúvio, que quem não estiver dentro desse barco vai morrer. Ah, Noé, para com isso, nunca choveu. Eu creio no que Deus falou, você crê? Quem que vai entrar? Eu quero ver se meus filhos não entram. Isso não for nem só no cinturão. Mas quem ficou fora da arca? Quem não deu ouvido à palavra. Quem não deu ouvido à palavra? Quem estava se apegando nas coisas do mundo. Aí no versículo 39 diz assim: ó, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou todos, assim será também a vinda do filho do homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. E aí, você está pronto para esse dia? Diz que vai ser como no dia de Noé. Comia e bebia e dava-se em casamento. Foi um período, vamos dizer, de muitas atrações. Como é que é o nome? Entretenimentos. Só que o que me chama a atenção é que nessa hora foi quando começou o dilúvio. Não perceberam. Aqui o texto está dizendo: não perceberam. Como é que a pessoa não percebe quando está tendo uma coisa fora do normal? Estava distraído. Será que tem pessoas que estão despercebidas que Jesus está voltando? Tem. Até dentro da igreja. Esse é o perigo. Principalmente para quem está dentro da igreja. Né? Diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. Agora, eu não sabia. Igual essas virgens aqui. Quando ele fechou a porta, começou a bater. Eu não sabia. Mas acabou meu azeite, me dá teu azeite. Você não sabia que o noivo ia vir? Sabia. E por que você não fez igual as prudentes? Porque eu não sei. Essa é a questão. Porque não é a prioridade. O que é prioridade para você? Porque assim, entenda, eu estava até essa semana focando nessa questão. Morreu. Quando você morre, o que acontece? Morreu, acabou? A Bíblia vai dizer que a Bíblia demonstra isso. Vida pós-morte. Qual que é a vida pós-morte? Quando você morre, a Bíblia vai dizer no texto, na parábola, que morreu o rico e o mendigo. A Bíblia vai dizer que o mendigo, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Agora o rico, ele se esbanjava em seus prazeres, não queria saber de honrar e cumprir o mandamento de Deus. A Bíblia diz que ele foi direto para o inferno. E lá dentro do inferno, a Bíblia diz que o rico falava assim: pai Abraão, eu estou aqui atormentado.
Manda Lázaro vir me refrescar. O pai Abraão falou, não, Lázaro teve o sofrimento dele na vida lá, mas aqui ele está consolado. Porém você, que teve sua vida em paz, aqui você está sofrendo em tormentos. E outra coisa, há um abismo entre nós e ti. Quem está aí não pode vir para cá, e muito menos quem está aqui vai querer ir para o inferno. Imagina você no inferno, querer evangelizar no inferno. Oh, Jesus. Vai evangelizar aqui, ainda dá para a gente ir ali numa comunidade, ir numa prisão, onde Deus mandar a gente vai. Mas chegar lá no céu, você vai... Mas rapaz, você acha que você está lá no céu, você vai querer ir no inferno ganhar alma. Se aqui está difícil evangelizar, imagina lá. Então a Bíblia relata vida pós-morte. Agora a questão é, foi para o inferno, vai viver tormentado por resto da vida. Como existe uma vida eterna, existe também um sofrimento eterno. Entenda, isso aqui é só uma passagem. Isso aqui demonstra o deserto. A passagem do povo de Israel, que foi liberto do Egito, atravessando o deserto para uma terra prometida, a Canaã. Isso aqui demonstra a passagem. Para onde você vai? Ou você morre no deserto, ou você vai entrar na terra prometida, que mana leite e mel. Então isso aqui é uma passagem. Ou você... A coisa mais frustrante que existe, porque... morreu a minha consciência, eu não vou lembrar de nada. É mentira isso. Porque o texto vai dizer que aquele rico, ele reconheceu Lázaro. Então no céu ou no inferno vai ter o quê? Consciência. Lá você vai saber, mas agora não tem jeito. É tanto que ele falou assim, pai Abraão, já que eu não posso, então manda descer lá para salvar minha família. Pai Abraão falou, lá ele tem Moisés e os profetas. Quem é Moisés? A palavra. Quem é os profetas? A palavra. Moisés é a lei. O profeta é a palavra. Ouvem, para eles não ir para onde você está. Então hoje, eu e você, nós podemos preparar a nossa vida para ter uma vida eterna com Cristo, para o reino eterno. Diga glória a Deus. Amém? No versículo... vamos lá em Mateus capítulo 24. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Perdão, João. Capítulo 15, versículo 22. João é o quarto evangelho. João capítulo 15, versículo 22. Mateus, Marcos, Lucas, aí vem João. Capítulo 15, versículo 22. Mas eu não sabia. Eu vou tratar dessa pessoa que diz eu não sabia. Eu não sei. Mas será se vai ter a oportunidade? Essa é a questão, porque o texto já traz definição para algumas perguntas que nós temos hoje. O que está escrito aí? Versículo 22, 15 e 22, o que está dizendo? Se eu não tivesse vindo, se eu não vier e não lhe houver falado, o pecado não teria. Porque Deus não leva em consideração o tempo da vossa o quê? Ignorância. Mas agora não tem mais desculpa. Mas Jesus eu comia, bebi, Jesus eu preguei, Jesus eu falava da tua palavra. Jesus vai dizer, eu não te conheço. Eu não te conheço. Então o tempo, ou melhor, como vai ser, ou melhor, o que fazer é agora. Agora que é hora de arrependimento, agora que é hora de buscar. Porque até mesmo nesse João capítulo 15, se nós formos ver, aleluia, diga glória a Deus, versículo 16. Não foste vós que me escolheste a mim. Não foi vocês que escolheram a mim. Versículo 16, de 15 de João, versículo 16. Não foste vós que escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi. E a vós outros vos designei para que vais e dê o quê? O desejo de Deus é que eu dê fruto. Eu dei fruto. E o vosso fruto o quê? Permaneça. Mas eu dei fruto ontem e amanhã já não dou fruto. Que fruto é esse? A pessoa foi Não, irmão. O fruto é para permanecer. O crente que é fiel de fato e de verdade, ele vai continuar dando fruto, vai produzir fruto, ele vai ficar dando fruto. Mas o desejo de Deus é que o fruto permaneça. A fim de tudo quanto pedireis ao Pai, em meu nome, Ele o quê? Ele vos conceda. Ele vos conceda. Jesus falou, tudo que vós pedir ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Se você for pegar o texto geral, Jesus vai falar da videira e dos ramos. Aquele que está nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada pode fazer. Então o desejo de Deus, a vontade de Deus, é que eu permaneça na presença dele. Agora é fácil permanecer na presença de Deus? Tem pessoas que às vezes ficam 1 ano, 2 anos, tem gente que fica na igreja 1 mês, tem gente que só vai um dia, e já escandaliza. Então, o tempo é que vai dizer de fato a nossa fé. A nossa fé é provada com o tempo, quando você suporta a aprovação, porque eu vou dizer para você, a igreja não é o céu ainda. Então na igreja vai ter pessoas que vão te magoar, pessoas que vão te machucar, vai ter pessoas que às vezes vai te trazer porque pessoas. Pelo amor de Deus, não faça isso não, gente, pelo amor de Deus. Mas pode surgir. Então nós temos que o quê? Vigiar.
Temos que vigiar, porque se você é uma pessoa que está dentro da casa de Deus, sabendo que você deve fazer o quê? Olha o que você deve fazer no versículo 17. Olha o que Jesus orienta. Isso eu vos mando. O que ele manda? É isso que eu vos... Isso aqui não é o homem falando, isso aqui é Jesus falando. Isso aqui é Jesus falando. O que Jesus falou? Se o mundo vos odeia, saber que primeiro do que a vós outro me odiou a mim. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele eu vos escolhi. Por isso o mundo o quê? Por isso o mundo te odeia. Você viu porque que muitas das vezes você vai fazer uma coisa e o mundo parece que, pelo amor de Deus, por filho de Zebedeu deu certo e para mim. Para mim não deu certo, por quê? É porque o mundo te odeia. O mundo te odeia, irmão. Às vezes é uma coisa que eu olho assim e falo, o meu gerente chega assim para falar alguma coisa, aí eu falo, é para mim, né? É eles não, é só eu. Então tá bom. Mas por que você sabe? É porque eu sou pastor, eu sou servo do Deus vivo, então o diabo vai se levantar. Patrão, não é contra isso, é contra mim. Então, o mundo vos odeia, o diabo vai perturbar, o diabo vai se levantar. O diabo não está preocupado com o que já é dele, o diabo está preocupado com aqueles que estão buscando a Deus, com aqueles que estão procurando a se afastar das trevas, aqueles que estão no caminho. Pastor, mas isso é bíblico? É bíblico, irmão, porque eu não tenho tempo, senão nós tomamos muito espaço aqui. Mas vamos tentar ver se a gente consegue trazer mais clareza dentro do próprio texto. João capítulo 1, esse livro só que no capítulo 1. Deixa eu ver se é aqui que está escrito. Ai, Jesus, deixa eu ver. Isso, aleluia, Jesus. Isso, capítulo 1. Glória a Deus. Versículo 4, o que está escrito aí? A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado da parte de Deus, cujo nome era João. Este veio para com testemunho a testificar a respeito da luz a todos os que vieram crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. O verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não que? Não conheceu. Veio para que era seu, e os seus não que? Não receberam. Aconteceu que enquanto o abençoava, não, calma aí, mas todos quanto receberam, deram o que, pessoal? Deram poder para ser feito o quê? A saber, os que crerem no seu nome. Diga glória a Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mas de Deus. É muito profunda a palavra de Deus. É muito profunda, igreja. Ele habitou entre nós. O verbo se fez carne, andou no nosso meio. Jesus. Mas teve uns que não receberam. Mas os que receberam se tornaram filhos de Deus. Quando é que eu sou filho de Deus? Quando eu recebo a palavra. Aí vem aquela parábola de dizer os filhos de Deus e os filhos do maligno. Quem é você? Pastor, eu queria entender melhor essa questão específica aí. Vamos lá. A carta de 1 João também relata sobre essa questão de que a luz veio ao mundo, só que de uma forma mais explicativa. 1 João capítulo 1. Aleluia, diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. Diz assim, 1 João capítulo 1, versículo 7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantenhamos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de quê? De todo pecado. De todo pecado. De todo. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Diga glória a Deus. Então é muito sério isso, gente. Chega lá, tem gente que fala assim, mas daqui a pouco eu vou para a igreja. Não, irmão, tem que ir agora, porque você não sabe o dia, não sabe a hora. Então a convenção tem que ser imediata, tem que ter uma atitude de imediato. Diga glória a Deus. Eu já estou finalizando já. Agora, no capítulo de Mateus, capítulo 25 das 10 virgens, tem uma parte que diz assim, diga glória a Deus, no versículo 11, mais tarde chegaram as virgens, reclamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Essa parte de dizer, abre-nos a porta, em João capítulo 10, só se for Maurício para abrir lá rapidinho, Jesus diz assim, mas é o versículo 1, Jesus diz, eu sou a porta, e aquele que passar por mim, achará pastagem. Jesus vai dizer, eu sou a porta. Então Jesus, ele está dizendo assim, no versículo 11, mais tarde chegaram as virgens, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Só que ele próprio é a porta. Ele é a porta. Aí diz assim, mas ele respondeu, em verdade vos digo que não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Aí nós vamos lá para o livro de
Oséias, que demonstra essa parte de conhecer o Senhor, porque eu não te conheço. Então lá em Oséias fala sobre prosseguimos em conhecer. Oséias 6, versículo 3. Amém? Se coloca de pé toda a igreja para nós finalizar com esse texto e esse verso. Oséias 6, versículo 3. Prosseguimos o quê? Conhecemos e prosseguimos em conhecer quem? Prosseguimos, conhecemos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. É possível uma pessoa conhecer a Deus? Jeremias fala, capítulo 29. Buscai-me-eis e me achareis, quando vós me buscar de quê? Irmão, é impossível uma pessoa que está dentro da igreja dizer eu não conheço a Deus. Quem aqui já teve as suas orações respondidas por Deus? Levante a mão. Isso se chama experiência com Deus. Isso se chama experiência com Deus. Então nós temos que ter uma vida em prosseguir em conhecer a Deus. Aí ele diz, continua aqui, ó, como a alva. A sua vinda é o quê? A sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós. Oh, aleluia. Como a chuva seródia que rega a terra. Pode glorificar bem forte o nome de Jesus. Meu Deus do céu. Meu Jesus amado. Se as pessoas que hoje sofrem por causa de terem usado tanto cigarro, porque o cigarro, uma hora ele vai trazer um resultado. Se elas soubessem que o cigarro traria aquele tamanho mal para ela, e às vezes hoje até que tem essa ciência, porque na carteira morre, mas você só vai ter noção quando você estiver sofrendo. É ou não é verdade, pessoal? Quantas são as pessoas que falam assim, se eu soubesse, eu não teria praticado. Você lembra daquele filho pródigo? A Bíblia diz que ele saiu da casa do pai, foi para uma terra distante, chegou lá, foi comer lavagem. Quando ele ele desejou comer as lavagens, a Bíblia diz que ele caiu em si, eu vou voltar para a casa do meu pai e quero que meu pai me trata como um trabalhador dele. Pelo menos. Só que quando ele chega na casa do pai, o pai recebeu ele como filho, com festa. Eu estou me arrepiando tudo, gente. Sabe por que eu me arrepio? Porque eu sei que está chegando o dia. E a melhor coisa que nós podemos fazer agora, porque naquele dia, a pior coisa que tem é você olhar assim e falar, meu Deus, eu tive oportunidade. Eu tive chance. Senhor, eu podia. Senhor, eu perdi minha... Ah, Jesus, tem misericórdia. Igreja, não aceite perder a sua salvação por nada. O que você prefere? Ganhar esse mundo, ter riqueza nesse mundo, ou ter a sua vida eterna com Deus? Quem quer a vida eterna com Deus? Que bom, hein? Que bênção, igreja. Tem igreja que infelizmente não está preocupada com isso, não. Está escrito, você falou. O que adianta ganhar o mundo e perder o quê? Gente, eu vou falar uma coisa. Nós nunca sabemos o dia nem a hora. Eu me lembro de um testemunho, irmão, daquela missionária, que o pastor, ele terminou o culto, ele pregou sobre salvação, e ele falou, Deus, se for para me perder a minha salvação, pede que o Senhor me leve, porque eu não quero perder minha salvação. Ele era do ministério que nós fazia parte, nós sempre ia na reunião de pastores e a esposa estava lá. Ela conta, relata que disse que quando ela foi para casa, preparou a comida dele, que ele jantou, ele deitou na cama, dormiu. Quando é no outro dia, ela falou, que estranho, meu marido não acordou para abrir a igreja, o que aconteceu? Não, ele está cansado, eu vou deixar ele dormir um pouquinho. E ela deixou ele dormir, na inocente. Só que deu 10 horas, deu 11 horas, quando ela foi mexer no marido, o marido já estava duro. Essa mulher, ela teve que ser cuidada. Ixi, foi um processo muito longo. Por quê, irmãos? Porque nós não sabemos o dia. Eu me lembro daquela outra mulher do Tucuruvi, que acabou o culto, ela foi falar para o pastor, então Deus tem poder para salvar, então que Deus salve minha família, pastor, porque eu prefiro que Deus me leve do que Deus deixe a minha família do jeito que está, porque eu não pastor. E ela foi direto, estava do lado do pastor. Essa mulher morava no Tucuruvi. Quando ela, na segunda-feira, o ônibus subiu na calçada, uma coisa incrível, perdeu o freio, subiu na calçada e matou aquela mulher. Foi algo, porque ela foi diante da igreja em um domingo e confessou Jesus, entregou a vida para Jesus. E quando foi na segunda-feira, teve esse acidente com ela. O que quer dizer isso, pastor Givar? Eu quero dizer que o poder da vida e da morte está na mão do Senhor. E nós sabemos que um dia ou outro, lá no cemitério, você vai ver túmulo, acho que é a palavra correta, túmulo de idosos, de bebê. Gente, túmulo de bebê, de jovem. Pastor, não tem idade. Não tem idade, irmão. Não tem idade. Às vezes tem mãe que fala assim, não, certo é os filhos enterrar a mãe e o pai, né? Eles usam essa expressão. Mas infelizmente a gente tem visto tão o contrário. Então hoje, diante do que Deus está falando para nós não sabemos o dia nem a hora. Ele vai vir como ladrão.
A única coisa que ele quer, o desejo dele, é porque eu não tenho tempo para abrir essa passagem na Bíblia, mas ele fala que o desejo dele é que todos sejam salvos. Ele fala: eu vim para que vocês sejam salvos. O verbo se fez carne para que você seja filho de Deus, para que você se torne filho de Deus, para que o teu nome esteja escrito no livro da vida. Coloca a mão junto no seu coração, fecha os teus olhos, em nome de Jesus.